Então, terceiro ano, falando aqui sobre a história 2, tá? Capítulo 22 e 23, nós temos que entender que, após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos auxiliou, né, a Europa na sua reconstrução. E isso fez com que os Estados Unidos tivessem uma expansão industrial muito grande. Tá? O crescimento da indústria e também da agricultura provocaram aí um aumento de demanda muito grande, tanto internamente como também externo. O país, na verdade, ele fosse levado para um modelo de vida americano, um modelo de expansão, um modelo de crescimento, um modelo de prosperidade. A alta demanda interna quanto externa dos americanos gerou e impulsionou aí um momento de grande prosperidade. E aí, esse processo, né, de grande prosperidade, ele criou aí algumas bolhas, né? Os Estados Unidos crescia cada dia mais, crescia cada vez mais, exportando produtos alimentícios e também produtos industrializados, tá? Em decorrência disso, a produção norte-americana, a população, né, se acostumou com o crescimento e o aumento dia após dia, principalmente entre 1918 a 1928. Era um cenário de muitos empregos, preço baixo, elevada produção na agricultura e expansão de crédito de forma sem controle, tá? O problema para os Estados Unidos foi que a Europa começou a se restabelecer e levou aí a redução da compra de produtos norte-americanos. Agora a indústria norte-americana não tinha mais para quem vender essa quantidade exacerbada de produtos que estavam sendo produzidos. Havia muito mais produto do que propriamente a procura deles. Isso levou à diminuição dos preços e à queda da produção, consequentemente, o aumento do desemprego. Esses fatores provocaram aí a queda dos lucros e também a paralisação do comércio, ocasionando a queda das ações e também a quebra das empresas em seguida, tá? Em resumo, na verdade, a crise de 1929, ela se deu graças à superprodução, né? A superprodução que estava parada nos pátios das fábricas e também a falta de procura desses produtos acabaram ocasionando aí, vamos dizer assim, os produtos passaram a ficar encalhados. Então você tem uma crise de superprodução. E aí, muitos países sofreram com a grande recessão americana, resultado de um grande efeito em cadeia, né? Fechamento de bancos, fechamento de estabelecimentos bancários, comerciais, financeiros, industriais e também que ocasionou na demissão de uma grande parte aí dos trabalhadores. No Brasil, essa crise ela atingiu o setor cafeeiro, onde os produtores de café tiveram uma diminuição muito grande na exportação e várias políticas internas, como a queima do café e outras coisas, tiveram que ser feitas naquele momento, tá? Para tentar reduzir os danos, mas isso não foi muito efetivo, tá? Buscando uma solução para o grave problema econômico que estava acontecendo, os eleitores americanos decidiram eleger o democrata Franklin Delano Roosevelt, tá? Na presidência aí, a esperança que eles tinham dele fazer alguma coisa e resgatar a economia americana. Em 1933, ele pôs em prática aí o chamado New Deal, que fazia com que o governo passasse a controlar os preços da produção da indústria e também nas fazendas. Assim foi possível controlar a inflação e evitar que houvesse o acúmulo de estoques de produtos. O plano também inseria investimentos em obras públicas, como também na melhoria de estradas, ferrovias,
na parte elétrica, entre outras obras, né? Dessa forma, ele começaram a aparecer os primeiros resultados, havendo aí uma diminuição significativa do desemprego, através de obras públicas e de desenvolvimento mantido aí pelo Estado, tá? Com o desenvolvimento do programa, a economia norte-americana foi um dos poucos que conseguiram voltar, né, ao rumo no mundo no início da década de 40. Ele já funcionava normalmente. Início aí de 1940, né? Já no início de 40 eles já estavam funcionando normalmente, beleza? E a reboque, né, o que a gente pode dizer assim, junto com esse processo, nós temos lá o capítulo 23, onde nós vamos começar a falar sobre o fascismo na Europa, que foi como resultado dessa grave crise econômica que assolou o mundo no final aí de 1929. Então, falando sobre o capítulo 23, sobre o fascismo na Itália e em Portugal, é importante nós falarmos o seguinte: definirmos aqui o que é o fascismo, tá? Mas, na verdade, o fascismo ele foi um sistema político nacionalista, antiliberal e antissocialista também, né, anticomunismo, né, que surgiu na Itália em 1919, no fim da Primeira Guerra Mundial, e que durou até lá meados de 1943, tá? Liderado aí por Benito Mussolini, conquistou vários países da Europa, como a Alemanha e a Espanha, e também nesse período entre guerras, tá? Falando aí de fascismo, nós temos algumas características, tá? O fascismo ele se caracteriza como um sistema político oposto ao socialismo e também imperialista, antiburguês, autoritário, antiliberal e também nacionalista. Mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre as características do socialismo. Primeiro, nós temos um Estado totalitário. O que é isso? É quando o Estado ele controla toda a manifestação da vida individual e nacional. O Estado dentro da casa do cidadão, é o Estado policial, é o Estado que controla até a forma de vida da sociedade, beleza? Nós temos o autoritarismo, que era a autoridade do líder, ela é indiscutível, inquestionável, pois ele era mais preparado e sabia exatamente o que a população necessitava. Nós temos também o nacionalismo. A nação é o bem supremo e em nome de qualquer sacrifício deve ser exigido, feito ao indivíduo. Então, em detrimento da nação, independente do Estado, todas as ações devem suprimir o indivíduo. O indivíduo, ele é menor do que o Estado, menor do que a nação. Então, a nação, ela deve se sobrepor ao indivíduo, tá? O fascismo, ele defendia algumas ideias capitalistas, como a propriedade privada e a livre iniciativa, as pesquisas, as pequenas e médias empresas. Por outro lado, ele também defendia a intervenção estatal na economia e o protecionismo. Em algumas correntes fascistas, na verdade, a nacionalização era uma via de regra do poder do Estado sobre as empresas, tá? Também ele visava o expansionismo, né, a ideia da necessidade básica da nação além das fronteiras, tá? E devem ser alargadas, né? Falando que as fronteiras elas tinham como objetivo ser alargadas, levar essas ideias ou as ideias fascistas para outros espaços, beleza? O militarismo também é uma característica. A salvação nacional vem por meio da organização militar, da luta, da guerra, do expansionismo. Então, o nacionalismo ele é levado a ferro e fogo também nessa questão. Nós temos também o corporativismo, que ao invés de defender
os conceitos, né, de um homem, um voto. Os fascistas acreditavam que as corporações profissionais deveriam eleger representantes. Em 1919, Mussolini ele passou a articular uma nova organização de caráter paramilitar junto aos ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial. Tal organização recebeu inicialmente o nome de Fácil de Combatimento. Fácil de Combatimento. Em 1920, Mussolini transformou essa organização em partido político, criando aí o Partido Nacional Fascista. Disputou eleições no ano seguinte, ocupando aí 20 cargos para deputado, e em 1922 os fascistas promoveram a famosa Marcha sobre Roma, no dia 26 e 27 de outubro de 1922, cujo objetivo é forçar o rei Manuel III a nomear Mussolini como primeiro-ministro. No dia 30, o rei, cedendo às pressões, ele encarregou aí Mussolini de formar um novo governo na Itália. Nas eleições de 1924, os fascistas demonstraram toda a sua face totalitária. Mussolini havia criado uma milícia voluntária para a segurança nacional, onde pressionava as pessoas a votarem nos candidatos do Partido Fascista, assassinando o deputado socialista Giacomo. Gerou aí uma enorme contestação ao regime fascista. Entretanto, Mussolini percebeu nesse acontecimento um subterfúgio para tornar seu poder ainda mais antidemocrático e fortalecer o seu poder dentro da Itália. Tá? A partir de 25, o regime fascista conseguiu promover a recuperação econômica na Itália, ao tempo de criar também um sindicato corporativo para controle das organizações de trabalho. Tá? Foi nesse momento aí que ele fez a chamada Carta de Lavoro, que era a carta de trabalho, né? Que constituiu em um dos instrumentos de controle do trabalhador italiano, instituído pelo fascista. O principal órgão do regime de Mussolini era o Conselho Nacional Fascista, que deliberava todos os assuntos e interesses políticos e econômicos, exercia poder de determinar a ocupação de cargos em várias esferas do Estado. Mussolini assumiu o título de chefe, né, do Estado, e ele evidencia aí o traço de culto à sua personalidade durante esse período. E o regime fascista conduziu a Itália até a Segunda Guerra Mundial sobre os vieses, né, junto, né, na verdade, com o nazismo alemão no período aí da Segunda Guerra Mundial, beleza? Então, Mussolini ele ganhou mais força, centralizou o poder e ele assumiu o controle. Falando agora do caso do fascismo em Portugal, tá? Vamos lá, para a gente entender direitinho como é que funcionou. Em 1910, uma revolta derrubou a monarquia constitucional portuguesa e implantou aí o regime no país. Em 1910, uma revolta derrubou a monarquia constitucional portuguesa e implantou a república no país. Com isso, foi iniciada aí a Primeira República Portuguesa, num período marcado por muitos problemas econômicos e por enorme instabilidade política. Os portugueses, com problemas internos, né, em Portugal, foram agravados, na verdade, com o envolvimento aí de Portugal na Primeira Guerra Mundial. Na década de 1920, com um discurso conservador e autoritário, começou aí a ganhar muita força dentro do Estado português. Isso resultou num golpe que aconteceu em 1926 pelos militares conservadores, que instauraram lá uma ditadura, tá? E
Anos depois, né, em 1928, Antônio Salazar, professor de uma universidade, ele passou a assumir, né, o comando do Ministério das Finanças. E em 1933, Salazar ele foi indicado a presidente do Conselho de Ministros. Isso dava, o Conselho de Ministros, né, era praticamente como se fosse a autoridade máxima aí, que correspondia à posição de chefe de Estado, né? Isso fez com que iniciasse aí um período de ditadura que durou muitos anos em Portugal, beleza? Com a indicação dele para o Conselho de Ministros, ele começou a organizar politicamente e implantar aí em Portugal uma nova Constituição, considerando a promulgação da Constituição em 1933 um marco inaugurando o Estado Novo, tá? O regime de Salazar ele foi marcado por ser antiliberal, corporativista, ser muito rígido, né, duro, também colonialista e conservador, beleza? No contexto histórico, as características da ditadura de Salazar fizeram muitos historiadores afirmarem que o regime de Salazar tinha orientação fascista, tá? Essa associação do salazarismo com o fascismo é atualmente questionada por diversos historiadores, mas não existe aí um consenso entre esse movimento, tá? Entre falar que ele era fascista ou não, mas na verdade a maioria dos movimentos a gente pode afirmar aí que na maioria dos historiadores eles afirmam que ele era fascista. Por isso que nós também temos esse contexto aí no livro, tá? O regime salazarista entrou em decadência em 1960, a partir de 1960, onde houve o desgaste do regime por questões econômicas, uma vez que Portugal realmente ele era mais economicamente, né, mais atrasado do que os outros vizinhos europeus. Para agravar mais a situação de Portugal, o país se meteu em guerras coloniais. Essas guerras fizeram parte de um esforço da ditadura portuguesa para impedir que as colônias portuguesas na África e na Ásia alcançassem a sua independência. Essas guerras foram extremamente impopulares em Portugal e agravavam a situação da economia do país. Os portugueses lutaram contra os movimentos de independência na Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Timor-Leste e Goa, se não me engano. Em 1968, Antônio Salazar foi substituído no comando de Portugal por Marcelo Caetano e o afastamento de Salazar aconteceu por questões de saúde do ditador, porque ele estava bastante fragilizado, tá? E, enfim, ele já estava aí com a idade já de mais ou menos 81 anos, né? 81 anos. Apesar da troca do comando do Estado português, o regime continuou impopular na sociedade. As alas mais conservadoras do Estado recusavam a permitir que reformas acontecessem no sentido de promover a abertura do regime. Por isso, uma ala do exército, insatisfeita com a ditadura portuguesa, organizou um golpe para derrubar Caetano. Esse golpe ficou conhecido como a Revolução dos Cravos, que está lá no finalzinho do nosso capítulo, e aconteceu em 25 de abril de 1974. Esse dia, né, na verdade, nesse dia, as tropas eles ocuparam locais importantes de Lisboa e ordenaram a destituição de Marcelo Caetano do comando do país. Com a Revolução dos Cravos, a ditadura portuguesa foi destituída e o regime democrático no país foi restabelecido. Então chegamos ao final de mais uma aula. Eu peço a vocês que deem o like, façam as atividades também propostas, beleza? E na semana que vem nós vamos ter a correção, vamos fazer aí uma revisãozinha aí rápida sobre alguns pontos que nós já vimos, beleza? Galera, fiquem com Deus e até a próxima aula.